Nesse vídeo, vamos bordar uma mini cosmos. Usei uma foto como referência e fiz o risco direto no tecido com a caneta Fantasminha. Meu nome é Priscila e esse foi um pedido da inscrita Flávia, que aprendeu a bordar a mini hortênsia no vídeo anterior do canal. E ela pediu lá nos comentários uma mini cosmos. Para essa flor, experimentei usar o ponto cheio, ponto atrás, nó francês e o ponto pé de galinha. Aqui no canal te guio no aprendizado de mini bordados à mão, sempre focando na prática e no reconhecimento dos pontos. Vamos começar com o ponto pé de galinha para preencher os galhos da flor. Sai aqui no topo e entra na base onde tem o encontro de um galho à esquerda e o galho à direita. Como esse é o primeiro ponto, eu puxei a linha e passei a agulha por dentro da meada. Assim, esse ponto já fica bem seguro no tecido. Lembrando que a linha já tem que ter um nó na ponta para que isso dê certo. Próximo passo é sair com a agulha no lado esquerdo do risco. Sai logo na ponta. Entra no centro, no final do ponto anterior. Agora sai na outra ponta, no lado direito, e entra no centro, no final do primeiro ponto. Dá um espaço de aproximadamente o mesmo tamanho do primeiro ponto que você deu e sai com a agulha no tecido. Entra no final do ponto anterior e agora sai à esquerda do risco e entra ao centro. Agora sai com a agulha à direita do risco e entra ao centro. Esse é o ponto pé de galinha. Bora fazer mais uma vez. Dá um espaço, tenta manter sempre o mesmo espaço entre um ponto e outro. E entra no final do ponto anterior. Puxa a agulha, pode inclusive colocar o dedo na meada para não acontecer de embolar a linha quando você estiver puxando a agulha. Agora sai na lateral esquerda e entra ao centro. E então sai na lateral direita e entra ao centro. Vou aproximar a câmera, assim você consegue enxergar melhor como fazer cada sequência de pontos. Uma curiosidade interessante é que a palavra cosmos significa mundo, ordem ou ainda um arranjo harmonioso. E essa flor recebeu esse nome devido à sua simetria e à organização das suas pétalas, o que reflete a harmonia do universo. Além de ordem e harmonia, essa flor também simboliza a paz e a tranquilidade. É uma flor que é comum em celebrações de reconciliação e novos recomeços. Antes de bordar o início do ramo, eu passei para o ramo menor e comecei a fazer o ponto pé de galinha, igual como eu fiz nesse ramo maior. E a base desse ramo eu vou bordar usando outro ponto, que é o ponto atrás. Dei um espaço desse ponto pé de galinha que eu fiz e entrei na base do último ponto. Procura dar o mesmo espaçamento, sai com a agulha e entra ao final do ponto anterior. Segui esse mesmo processo até chegar no caule da flor. Fiz esse terceiro ponto e segui para o ramo menor.
Como ele era bem pequeno, eu dividi visualmente ao meio e eu decidi que iria fazer 2 pontos atrás. Então eu saí com a agulha ao centro desse ponto e entrei na base do ponto anterior. Depois eu saí com a agulha bem próximo ao caule da flor e entrei ao final do ponto anterior. Ainda usando o mesmo ponto atrás, eu saí com a agulha no início desse risco e entrei mais à frente. Dei um espaço, saí com a agulha e entrei ao final do ponto anterior. Como eu já tinha ponto feito a partir do ramo, então eu dei um espaço e prossegui com o ponto atrás. Lembre sempre que você pode segurar essa meada com o dedo para não acontecer de embolar a sua linha. Preencha o caule até o topo e então você pode virar o bastidor e fazer o arremate. Para fazer o arremate, eu costumo passar a agulha por baixo de vários pontos e então passo a agulha por baixo de um ponto escolhido, deixo uma laçada e passo a agulha por dentro dessa laçada. Faço o primeiro nozinho. Repito mais 2 vezes, caso seja possível, antes de fazer o corte do excesso de linha. Seguindo esse passo a passo, não tem como o seu nó se desfazer e desfazer assim o seu bordado. Terminou de fazer os 3 nós, você pode finalizar passando a agulha por baixo de alguns pontos e então pode cortar o excesso dessa linha. Fez a troca, agora a gente vai bordar as pétalas. Comecei com um pequeno ponto para segurar a linha no tecido. Depois eu passei a fazer o ponto cheio. Comecei pelo centro e depois eu fui para uma lateral e outra. Saí na base da pétala e segurei a linha na direção onde eu gostaria de entrar com a agulha. Tirei a medida e entrei com a agulha no tecido. Saí ao lado desse primeiro ponto, puxei a linha para medir onde eu queria entrar com a agulha, entrei e puxei a linha. O objetivo aqui é preencher toda a pétala. E cada ponto que eu fiz de modo alternado. Então, um ponto eu fazia maior e outro ponto eu fazia menor. Continuei fazendo ponto cheio para esse lado. E depois que eu finalizei, fiz o ponto cheio à direita. Aqui nessa primeira pétala eu fiz 5 pontos. E a partir da pétala seguinte, eu resolvi fazer apenas 3 pontos por pétala. Isso porque eu estava com receio do resultado final. Eu queria que fosse bem perceptível a divisão entre uma pétala e outra, e eu achava que se eu fizesse os 5 pontos, iria ficar muito unido e eu não conseguiria notar essa diferenciação entre as pétalas. Eu até pensei em desmanchar, mas aí eu me dei conta de que o bordado é um processo, uma jornada de tentativa e erro. E essas pétalas com pontos diferentes são a prova de que eu tive a liberdade de criar e de me permitir mudar. E eu adoro a beleza que surge da liberdade de mudar. Se você também acredita que o bordado é mais sobre a jornada do que sobre a perfeição, comenta a palavra jornada aqui embaixo para eu saber que você está comigo. E aproveita também para me contar qual foi a sua maior lição com um projeto que não saiu como planejado.
Depois que eu bordei as pétalas, troquei a cor da linha. Usei a cor amarela para bordar o miolo da flor. Bordei com um ponto nó francês. Sai com a agulha pelo tecido, segura a linha com a mão esquerda e dá 2 voltas na agulha. Entra com a agulha no tecido e puxa. Segura a linha com a mão esquerda até chegar quase ao final e então você solta. Geralmente, um nó francês a gente dá 3 voltas na agulha, mas nesse caso eu optei por dar apenas 2 porque eu queria um volume menor desse ponto. A quantidade de pontos que você vai fazer no miolo varia conforme a sua necessidade. Optei por fazer 5 pontos e ao final ajustei todos eles com a agulha para deixar bem posicionado ao centro. Passei o ferro para apagar o risco da caneta e finalizamos assim a nossa mini flor de cosmos.